Série Assim diz o Senhor. Estudo número 40. Jesus Cristo, o nosso modelo. Pergunta 1. Os passos de quem devemos seguir? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. 1 Pedro 2, 21. Resposta bíblica. Jesus é o exemplo perfeito a ser seguido por todos os que desejam fazer exclusivamente a vontade de Deus. Pergunta 2. Como deve andar o cristão? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Ver também Colossenses 2, 6. Resposta bíblica. Todas as pessoas que dizem ser seguidoras de Cristo, ou cristãs, devem andar como Cristo andou. Pergunta 3. Que sentimento nós devemos ter? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Resposta bíblica. Todos devemos ter o mesmo sentimento que Cristo tinha, ou seja, amor a Deus sobre todas as coisas e amor aos semelhantes, como a si mesmo. O sentimento de Cristo caracterizava-se pela humanidade, confiança em Deus, resolução de fazer somente a vontade do Pai, preocupação com os outros e boa vontade de sacrificar-se e sofrer e até morrer pelo bem dos outros. Filipenses 2, 6 a 8, João 5, 19 e 30 e 6, 38, Atos 10, 38, 2 aos Coríntios 8, 9, Romanos 5, 6 a 8 e 1 Pedro 2, 24. Pergunta 4. Que exemplo deu Cristo em criança quanto à obediência prestada aos pais? E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Lucas 2, 51. Resposta bíblica. Jesus, em sua infância e adolescência, era sujeito a seus pais, ou seja, era obediente. Pergunta 5. Como são descritas sua meninice e juventude? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Resposta bíblica. Esta faixa etária da vida de Cristo é descrita como sendo uma pessoa sábia, que crescia e se desenvolvia não só em estatura, mas também em graça para com Deus e para com os seus semelhantes. Uma pessoa agradável e exemplar. Pergunta 6. Que exemplo deu ele com respeito ao batismo? Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 3, 13 a 15. Resposta bíblica. Jesus em tudo foi obediente, inclusive à palavra de Deus, que profetizara ser ele um dia ungido pelo Senhor em seu batismo. Convém, disse ele, que cumpramos toda a justiça, ou seja, toda a palavra de Deus. Pergunta 7. Como ensinou Jesus a vida de oração? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, 12.
Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas 9, 28. Resposta bíblica. Jesus Cristo teve uma vida de intensa oração a Deus. Muitas e muitas vezes é relatado que ele, à noite, de madrugada, de manhã bem cedo, saía para um lugar tranquilo para orar ao seu Pai. Pergunta 8. A que espécie de trabalho dedicou Jesus sua vida? O qual andou fazendo o bem. Atos 10, 38. Resposta bíblica. Jesus dedicou a sua vida para fazer o bem às pessoas, tanto no sentido físico, com curas e milagres, como também no sentido espiritual, no sentido do perdão e da libertação do pecado, e, é claro, da salvação eterna. Pergunta 9. Por quem e por que deixou Cristo as riquezas celestes? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 aos Coríntios 8, 9. Resposta bíblica. Jesus deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza e toda a adoração que recebia no céu e se fez entre nós um homem pobre, para que pela sua pobreza nós herdássemos as suas riquezas. Pergunta 10. Quando injuriado e maltratado, o que fazia ele? O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23. Resposta bíblica. Jesus jamais injuriou alguém, mesmo sendo por alguém injuriado. Jamais feriu ou ameaçou alguém, mesmo sendo ferido e ameaçado. Com sua paciência infinita, deixava tudo nas mãos do seu Pai, o seu juiz plenamente justo. Pergunta 11. Como orou ele pelos que o crucificaram? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Veja também Atos 3, 17. Resposta bíblica. Jesus, como sempre, não ofendeu aos que o maltratavam e o crucificavam. Pelo contrário, pediu a Deus em alta voz perdão pelos pecados daquelas pessoas. Pergunta 12. Qual é o inspirado testemunho dado a seu respeito? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, 9. Resposta bíblica. Jesus amou a justiça e aborreceu o pecado, ou a iniquidade, ou ainda a transgressão da lei de Deus, a lei do amor. Sim, pois ele sempre amou a Deus sobre todas as coisas, e aos seus semelhantes como a si mesmo. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi a
e que em sua mão leva o sinal, que no próprio céu nos lembra o mal. Para sempre está meu pobre nome gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi